Bom dia, Pai do Senhor a todos, passando com uma palavra da parte do Senhor nesta manhã, a palavra que salva, a palavra que cura, que liberta, que transforma, batiza com o Espírito Santo e com fogo e que nos leva para o céu. Esta é a poderosíssima palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar em 2 Crônicas 15, que diz assim: o Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Odede, e foi falar com Asa, aleluia, e disse: eu quero dizer que se você, aleluia, abrir os seus ouvidos espirituais, aleluia, a palavra do Senhor nesta manhã está falando que o Espírito de Deus desceu sobre Azarias, o filho de Odede, e ele foi falar com Asa. Quero dizer que o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele fala conosco, aleluia, da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos deitar. Se nós, aleluia, prestarmos atenção, andarmos em espírito, aleluia, o Senhor vai falar conosco de diversas maneiras. Ele fala no culto, ele fala em casa, ele fala pela manhã quando nós oramos, quando nós nos consagramos. O Senhor fala, ele continua falando conosco. Nós só precisamos estar atentos à sua voz, aleluia. E ele foi falar com Asa e disse, aleluia: Rei Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem, aleluia. O Senhor, Deus está com vocês, se é que vocês estão com Ele, aleluia. Se o procurarem, Ele deixará que vocês o achem, mas se o rejeitarem, Ele também o rejeitará, aleluia. E aqui ele está falando, se é que vocês estão com Ele, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos com o Senhor, aleluia. Muitas vezes nós achamos que nós, aleluia, estamos agradando a Deus, que nós estamos no caminho, né, certo, e muitas vezes nós estamos muito distantes do Senhor. Mas ele falou, se o procurarem, ele se deixará ser encontrado, mas também, aleluia, se o rejeitarem, aleluia, ele também os rejeitará. Muitas vezes a gente não quer ouvir isso de um Deus que nós acreditamos e que nós, na verdade, sabemos que é um Deus tão bom, maravilhoso, benigno, aleluia, que ele nos rejeitará, aleluia. Mas quantas pessoas têm rejeitado a palavra, quantas pessoas têm rejeitado a correção, quantas pessoas têm rejeitado a instrução, quantas pessoas têm rejeitado, aleluia, quando vai um profeta até ele, quando precisa ser disciplinado, aleluia, quando a ordem do Senhor voltar, né? A palavra do Senhor diz, lembra-te de onde tu caíste e volta, aleluia. O Senhor, ele chama com amor. A palavra no livro de Jeremias fala que com o amor eterno eu te amei e também com benignidade eu te atraí. E fala que há muito que o Senhor me chamou dizendo. Muitas pessoas estão sendo chamadas há muito. Para o Senhor chegar a esse ponto de dizer pelo Espírito dele, ao profeta Azarias, aleluia, aleluia. Se me procurarem, ele deixará que vocês o achem, aleluia. Mas se o rejeitarem, ele também os rejeitará. Muitas vezes é porque o Senhor já há muito que o Senhor tem te chamado, que o Senhor tem insistido, aleluia. Aleluia, porque na verdade, aleluia, quando em Jeremias fala muito que o Senhor te chamou com amor eterno, com benignidade, ele chama, aleluia, mas muitas vezes ele deixa um pouco de lado para a gente ver até onde que a gente vai, aleluia, poder retornar dos nossos caminhos ao qual nós escolhemos. Foi assim comigo, aleluia, e assim, aleluia, com todos, né? O Senhor muitas vezes ele permite, aleluia, nós andarmos pelos nossos próprios caminhos, pelas nossas próprias vontades, né? Depois de tanto ter insistido para que nós, aleluia, lá na frente venha nos voltar para ele e venhamos reconhecer, aleluia,
que não há outro caminho, não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Às vezes o Senhor vem com uma palavra que não é muito, que é uma palavra meio dura, como nessa manhã, mas é melhor nós sermos repreendidos pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor, do que sermos amaciados, sermos poupados, né? Sermos enganados, nos enganarmos a nós mesmos, né? Durante muito tempo os israelitas não adoraram o Deus verdadeiro. Aleluia. Nem tiveram sacerdotes que os ensinassem e nem tiveram a lei de Deus. Mas quando vieram os tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor. Então, quando, aleluia, o Senhor permite muitas vezes, aleluia, nos deixar de lado para ver, como eu estava falando, até onde que nós vamos, quando vem os momentos difíceis, quando vem as provas, quando nós passamos pelos apertos rapidamente. Nós somos diferentes do povo de Israel, aleluia, aleluia. E muitas vezes, quando vem os momentos difíceis, nós nos lembramos muito rapidamente do Senhor, né? Não deveria ser assim, mas isso acontece, principalmente nas pessoas que ainda não tomaram uma decisão firme de seguir ao Senhor Jesus, que ainda estão cocheando em seus pensamentos, que não sabem se ficar no mundo, se ficar na igreja. Muitas vezes o Senhor vai permitir, aleluia, tempos difíceis, aleluia, para que você se volte para o Senhor. Momentos, né, de escassez, de portas fechadas, às vezes até uma enfermidade, alguma coisa que possa te atrair novamente para Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Naqueles tempos ninguém vivia sossegado, em todos os países havia desordem. Nações, cidades atacavam e destruíam umas às outras, pois o Senhor está fazendo cair sobre elas todo tipo de sofrimento. Aleluia. Mas sejam firmes e não fiquem desanimados. Aleluia, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Asa ouviu essa mensagem. Como é bom nós ouvirmos a mensagem do Senhor e atentarmos para aquilo que Ele está nos propondo, para aquilo que Ele está nos falando. E Asa ouviu essa mensagem, isto é, a profecia de Azarias, aleluia, filho de Odede, e ficou cheio de coragem, aleluia. Acabou com todos os ídolos nojentos que havia em Judá e em Benjamim, aleluia. Muitas vezes nós, aleluia, temos ídolos nas nossas vidas quando nós estamos fora da presença de Deus, no mundo, aleluia, nós temos ídolos, né? Imediatamente Asa entendeu que havia ídolos que ele precisava, aleluia, destruir. Ele acabou com todos os ídolos nojentos que haviam em Judá e Benjamim, e também nas cidades que ele tinha conquistado na região montanhosa de Efraim, e consertou o altar de Deus que estava no pátio em frente do templo. Volta e meia nós temos que consertar o nosso templo. Nós somos templo do Espírito Santo e muitas vezes nós, aleluia, carregamos coisas dentro de nós. Às vezes pode ter ídolos ainda, mesmo a gente, né, estando na presença de Deus, haver alguma idolatria no nosso coração, algo que precisa ser removido do nosso altar. A nossa vida tem que ser um altar diante do Senhor, e muitas vezes nós temos que reparar no nosso altar diante dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. É uma palavra maravilhosa que não dá tempo de esmiuçar ela completamente. Aleluia. Naquele dia, eles ofereceram sacrifícios. Depois mandou chamar todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim, como também todas as pessoas das tribos de Efraim, Manassés e de Simeão, que estavam morando em Judá. Pois muitas pessoas dessas tribos que viram que o Senhor estava com o rei Asa e por isso vieram para o seu lado, né? Como é bom quando as pessoas, né, veem o Senhor na nossa vida e elas,
aleluia, vem para o nosso lado. E as pessoas viram, aleluia, que o Senhor estava com Asa e vieram, aleluia, com o rei Asa e vieram para o lado dele, aleluia. E assim eu profetizo que será na nossa vida, aleluia, que as pessoas verão a glória do Senhor na nossa vida, verão que nós, aleluia, andamos com o Senhor, aleluia, que nós estamos, aleluia, com o Senhor, aleluia. Aleluia, e eles vão desejar também andar do nosso lado, aleluia, aleluia. Todos eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do ano, aleluia. Naquele dia ofereceram sacrifícios ao Senhor, aleluia. E fizeram uma aliança com o Senhor, aleluia, o Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a sua alma. É manhã de fazermos aliança com Deus, de renovarmos a nossa aliança. Eu não sei se você se encontra afastado, de repente, aleluia, da presença do Senhor. Amanhã de refazer aliança, aleluia, que um dia, aliança que um dia, né, você precisa ser refeita, refazer aliança nesta manhã com o Senhor. É o convite do Senhor, aleluia, para algumas pessoas, aleluia, nesta manhã. Refazer aliança, porque eles fizeram uma aliança com o Senhor, aleluia, o Deus dos seus antepassados, né? Prometendo adorá-lo e servi-lo, né? Nós precisamos renovar nossas alianças todos os dias, renovar nossa aliança de amor, de fidelidade, de adoração ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Juraram também que seriam mortos todos os que não quisessem adorá-lo. Olha que forte. Tanto crianças como adultos, como homens, tanto homens como mulheres. E eles juraram em voz alta, aleluia. Aleluia. A Deus, o Senhor, que seriam fiéis à aliança, e depois deram gritos de alegria e tocaram trombetas e cornetas. Aleluia. O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento que tinha feito com todo o seu coração e por terem procurado o Senhor com toda a boa vontade, e ele deixou que o achassem. Aleluia. Aleluia. E permitiu que vivessem em paz com todos os seus vizinhos. É isso que o Senhor, aleluia, tem para a sua vida nesta manhã, aleluia. Aleluia, que, aleluia, a alegria possa voltar para o seu coração, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor falou que a alegria voltou, aleluia, e eles ficaram alegres novamente, aleluia, por causa desse juramento, por causa dessa aliança que eles fizeram com o Senhor. A alegria voltou para o coração deles novamente. É assim que acontece conosco, porque quando nós estamos afastados do Senhor, a nossa alegria é uma alegria superficial, é uma alegria passageira, uma alegria, mas o Senhor tem uma paz que excede todo entendimento humano, que tudo pode estar bom, que as coisas podem não estar andando como a gente gostaria, a gente pode nem ter tudo que a gente gostaria, mas a gente não vai faltar o que a gente precisa, mas mesmo assim haverá um contentamento, uma alegria sobrenatural, aleluia, uma paz que excede todo entendimento da parte do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria não está, né, nas coisas do mundo, não está no ouro, na prata, no carro, nas casas, nos palácios. Ainda que o Senhor pode nos dar todas as coisas, porque Ele é o dono da prata e do ouro, mas a nossa alegria, nosso contentamento está no Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a alegria voltou. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Asa também tirou a sua mãe, Maaca, da posição de rainha mãe. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque ela havia mandado fazer uma figura, uma estátua, aleluia, imoral, para servir como poste da deusa, aleluia. A Sera era uma deusa, aleluia, que ela tinha mandado fazer, aleluia, aleluia.
Asa derrubou o ídolo, aleluia, e o reduziu a pó e o queimou no vale do Cedron, aleluia. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel a Deus toda a sua vida, aleluia. Ele colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para o Senhor e também os objetos de prata, de ouro que ele mesmo havia separado. E não houve mais guerra até o ano 35 do seu reinado. Então, ele se levantou verdadeiramente depois da profecia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. De Azarias, filho de Odede, pelo Espírito de Deus, aleluia, ele ouviu a voz de Deus, ele derrubou os ídolos, aleluia, começou, aleluia, pela própria casa dele, quando aqui no 16 fala que ele derrubou, aleluia, esse ídolo, né, essa estátua que a mãe dele havia mandado fazer, né, a deusa Acera. Ele derrubou o ídolo e o reduziu a pó. Então ele foi obediente, aleluia. Que nesta manhã nós possamos identificar se há algum ídolo no nosso coração, porque por vezes nós temos ídolos, aleluia, nós temos coisas que ainda precisam ser retiradas da nossa vida. Às vezes nós temos, o nosso filho pode ser um ídolo, nossos filhos podem ser um ídolo, um esposo só pode ser um ídolo. Às vezes, seu esposo é um ídolo e você não consegue enxergar que você tem feito dele um ídolo. Aleluia. A sua esposa pode ser um ídolo, né? O seu carro pode ser um ídolo, a sua casa. Tantas coisas podem ser ídolos, né? Na nossa vida, às vezes a nossa vaidade excessiva, né? Aquilo que é muito extravagante, excessivo demais, né? A gente pode ter um ídolo, né? Nós podemos ser o nosso próprio ídolo da nossa imagem, né? Então o Senhor quer refazer alianças nesta manhã. O Senhor quer, aleluia, como Ele fez com Asa, aleluia, encontrar um lugar no nosso coração, aleluia, de obediência, de arrependimento, de retidão, né? Para que nós venhamos reparar o nosso altar, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, como eu havia falado. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o Senhor está com uma palavra um pouco, que a primeiro momento parece uma palavra dura, aleluia, mas uma palavra de exortação, muitas vezes, de repreensão, porque nós precisamos, às vezes, ser disciplinados, nós precisamos, às vezes, ser corrigidos, nós precisamos, muitas vezes, reparar aonde estão os nossos erros, aquilo que o Senhor não está se agradando em nós, aleluia. E quem sabe existem muitos asas nesta manhã, aleluia, a qual o Senhor te chamou, aleluia, pelo seu nome, aleluia, para estar reparando os altares, aleluia. Não que você vai confrontar a sua família, você já identificou os altares, você já identificou os ídolos, mas você se levanta como coluna da sua casa em oração, você se levanta como a mulher de Deus, como um homem de Deus, não para quebrar, né, as coisas fisicamente. Muitas vezes nós não podemos, quando nós coabitamos com pessoas de outras crenças, nós não podemos, não é isso que eu estou falando, nós não podemos, né, destruir fisicamente, jogar as coisas das pessoas, mas nós temos que espiritualmente, né, nos levantar, nos posicionar, aleluia, orar e pedir para Deus, né, o Senhor, aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, né, e acima de tudo, reparar primeiramente o nosso altar, refazer primeiramente as nossas alianças com Deus, retirar os ídolos do nosso coração, porque muitas vezes nós olhamos, aleluia, para a vida dos outros e deixamos de olhar para a nossa, aonde nós
temos coisas que precisam ser removidas, né? E Asa fez o que era reto diante de Deus e todo o povo ficou do seu lado, aleluia, porque verdadeiramente eles se voltaram para o Senhor e se converteram, aleluia, ao Deus verdadeiro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa essa palavra da parte do Senhor nesta manhã para as nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus esteja falando conosco ao longo desse dia, nos convencendo daquilo que nós precisamos, né, jogar fora das nossas vidas, do nosso templo, aleluia, do nosso coração, da nossa alma, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, é momento de refazer aliança, a aliança que um dia você quebrou, aleluia, aleluia. O Senhor está chamando pessoas para refazer a aliança, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nesta manhã e voltar, aleluia. Há muito que o Senhor te chamou dizendo, com amor eterno eu te amei e também com benignidade eu te atraí. O Senhor já tem te chamado há muito tempo, aleluia. Ele está te esperando, aleluia. Ele está te esperando, alabaçúria, aleluia. Há muito tempo, volta para Jesus, aleluia, em nome do Senhor Jesus, antes que venha os dias maus, os dias difíceis, como foi lido aqui na própria palavra do Senhor, porque muitas vezes parece uma rejeição da parte do Senhor, mas é para que nós venhamos nos voltar para Ele. Inúmeras vezes nós vamos ver na palavra do Senhor, aleluia, o povo de Israel, aleluia, diante de tantos milagres, tantas coisas maravilhosas que o Senhor fazia na vida deles, eles murmuravam, eles pecavam, e o Senhor permitia, muitas vezes, eles passarem por processo, por situações, para eles voltarem. E Moisés intercedia pelo povo, e Moisés chorava pelo povo, para que o Senhor não os matasse, para que o Senhor não os destruísse. E nós não somos diferentes desse povo, aleluia. Nós somos Israel de Deus, nós somos esse povo que muitas vezes somos rebeldes, que muitas vezes somos insatisfeitos, que muitas vezes pecamos, mas o Senhor, aleluia, a sua ira dura só um momento, aleluia, mas, aleluia, a bondade do Senhor, aleluia, é sobre aqueles que o temem, Ele nos livra, Ele nos guarda, né? A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim e se renova a cada manhã. Deixa essa palavra, aleluia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É manhã de renovar a aliança com o Senhor e quebrar os altares dos nossos corações. Aleluia. Quem sabe o teu ídolo é o mundo, as coisas que estão no mundo. Aleluia, o encantamento que você tem pelo mundo, que nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha quebrar todo encantamento, alabassura e canta, alamanaia, que te prende ao mundo, as coisas do mundo, que é um ilusionista na sua vida, que você tenta muitas vezes se firmar no caminho do Senhor, você tenta ficar na igreja, você tenta e muitas vezes você não consegue, porque esse ídolo, né, esse encantamento te atrai, as coisas do mundo te atraem, né, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha quebrar esse ídolo na sua vida nesta manhã. Vou estar orando para encerrar esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi, aleluia, ministrada nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, aleluia, Senhor. E a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tu és aquele que nos convence, né, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor. Aleluia, Tua palavra diz que é tempo de nós nos convertermos, é tempo, Senhor, aleluia, de nós nos arrependermos, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos produzir frutos dignos de arrependimento, que o Senhor venha tirar os ídolos dos nossos corações, nos mostrar qual ídolo que está imperando na nossa vida, em nome de Jesus. Venha refazer a aliança com aquelas pessoas que estão fora da Tua presença, que, Senhor, aleluia, que se afastaram por algum motivo, que o ídolo
do mundo, Senhor, que tem atraído eles de uma forma que eles não conseguem se desprender para estar na tua casa, na tua presença, meu Senhor da glória. Senhor, faz uma obra, meu Senhor, na vida de cada um nesta manhã. Remove os ídolos do coração, faz cair as escamas dos olhos. Deus, assim como o Senhor fez com Paulo de Tarso, Senhor. Aleluia, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, existem vasos, Senhor, que para o Senhor são valorosos, Pai, que estão no mundo ainda, que estão fora da Tua presença, Senhor. Que o Senhor esteja guardando cada um para o dia da salvação. Senhor, os futuros pastores, futuros ministros, futuros missionários, obreiros, diáconos, diaconisas que o Senhor tem. Aleluia, Senhor, aleluia. Que estão no mundo ainda, Pai, em nome de Jesus, vai guardando, Senhor, para o dia da salvação, assim como o Senhor fez conosco, Senhor. Eu sei que tem o dia da visitação do Senhor na vida de cada um, assim como teve nas nossas vidas, Senhor. O Senhor tem um dia, a hora, o mês, o ano, ao qual o Senhor vai entrar com uma grande libertação, com uma grande salvação e vai convencer, Pai, em nome de Jesus, vai removendo, aleluia, os altares, Senhor, em nome de Jesus, das casas. Senhor, vai renovando a aliança, vai quebrando os altares, vai quebrando os ídolos dos nossos corações. Durante todo esse dia, Senhor, vai revelando, Senhor, qual ídolo que nós precisamos, Senhor, arrancar da nossa vida. Senhor, em nome do Senhor Jesus, vai operando maravilhas no meio, aleluia, do teu povo, de cada um, Senhor, que está ouvindo, Senhor, aleluia. Aleluia, esse vídeo nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, avora a bandeira da vitória, Senhor, visita as casas, visita os teus servos, as tuas servas, Senhor, entra com providência divina, com salvação na sua casa, com libertação, com cura, Senhor, em todas as áreas que eles estão precisando do teu favor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, Senhor, guarda, Senhor, os filhos, guarda, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Cerca com muros de fogo, Senhor, a nossa vida. Guarda a nossa alma, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Quando nós formos trabalhar, quando nós voltarmos, quando nós sairmos na rua, Senhor, porque hoje não há segurança, Pai. Mas a Tua palavra diz, aleluia, Senhor, que nós temos que crer no Senhor, Pai. Aleluia. Aleluia, porque, aleluia, nós não podemos confiar mais na segurança, aleluia, porque não há segurança no mundo, Senhor. Nós sabemos que nós saímos na rua e nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós estamos cercados, aleluia, como o Senhor disse para o moço de Eliseu, aleluia, aleluia. Ele pediu para que ele abrisse os olhos do moço, para que ele visse que maior é os que estavam com ele do que o que estavam do outro lado, que eram os seus inimigos, e assim na nossa vida, Pai. Acampa os teus anjos ao nosso redor, guarda as nossas vidas, guarda a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para sempre. Abençoa, Senhor, a família, a casa de cada um, Pai, nesse dia de hoje, que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço e eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tenha um bom dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.